O ano era 1985. O Brasil que voltava à democracia e o mundo que mudava. O ano era 1985. O Brasil estava prestes a completar 121 anos de república e vivia um dos momentos mais decisivos da sua história. O fim da ditadura militar, que havia começado em 1964, e o retorno da democracia. O país mudava de rumo, o mundo passava por transformações intensas e 40 anos depois, em 2025, muitos dos temas, personagens e dilemas daquele tempo ainda ecoam na política brasileira e mundial. Hoje vamos revisitar esse ano histórico, detalhar seus fatos políticos mais importantes, olhar para os dados sociais e econômicos do Brasil daquela época e comparar com o que vivemos em 2025. Em 15 de janeiro de 1985, o Brasil elegeu indiretamente, através do Colégio Eleitoral, o presidente Tancredo Neves. Foi uma eleição histórica. Pela primeira vez em mais de 20 anos, um civil chegava ao poder. Tancredo representava a esperança da redemocratização depois de 2 décadas de censura, repressão e limitações à liberdade. Mas o país foi surpreendido por uma tragédia política. Tancredo Neves adoeceu gravemente antes da posse. Foi internado, passou por várias cirurgias e nunca chegou a assumir a presidência. Ele faleceu em 21 de abril de 1985. Coube ao seu vice, José Sarney, assumir o comando do Brasil. Sarney era um político que vinha da Arena, partido ligado à ditadura, mas que havia migrado para o PMDB e se colocado ao lado da transição democrática. Esse momento simbolizou o fim oficial do regime militar e o início de uma nova etapa política. Sarney teve que conduzir o país em meio à inflação altíssima, a necessidade de estabilizar a economia e a expectativa de reconstruir as instituições democráticas. 40 anos depois, o Brasil vive uma democracia consolidada, mas ainda marcada pela polarização. Curiosamente, alguns nomes de 1985 continuam ativos. Lula, que na época era deputado federal e liderança sindical, hoje é novamente presidente. O MDB, sucessor do PMDB, ainda ocupa cargos-chave. E José Sarney, embora fora da política direta, continua sendo uma referência histórica viva. A política brasileira, de certa forma, envelhece sem se renovar completamente. Em 1985, o Brasil tinha aproximadamente 135 milhões de habitantes. A pirâmide etária era predominantemente jovem. Mais da metade da população tinha menos de 25 anos. A expectativa de vida era de apenas 65 anos, contra cerca de 76 anos em 2025. A educação era um dos grandes desafios. Apenas 25% dos brasileiros tinham concluído o ensino fundamental, menos de 10% chegavam ao ensino médio e a taxa de analfabetismo era de cerca de 25% da população adulta. O ensino superior era privilégio de uma minoria concentrado nas grandes capitais. Hoje, o Brasil tem mais de 203 milhões de habitantes. A pirâmide etária mudou, a base encolheu e a população acima de 60 anos cresce rapidamente. O país envelheceu, a taxa de analfabetismo caiu para menos de 7% e a escolaridade média aumentou bastante.
Temos mais de 9 milhões de universitários matriculados. Isso mostra avanços significativos, embora a qualidade da educação ainda seja um desafio. O mundo em 1985 estava no auge da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, liderado por Ronald Reagan. Do outro, a União Soviética, que via a chegada ao poder de Mikhail Gorbachev, com suas propostas de perestroika e glasnost. Essa disputa entre capitalismo e socialismo afetava diretamente países da América Latina. O Brasil, embora em processo de abertura, ainda sofria com desconfiança internacional e com a dívida externa. Para se ter uma ideia, mais de 40% das exportações brasileiras iam para pagar juros da dívida externa. Naquele ano, o Brasil exportava basicamente produtos agrícolas e matérias-primas: café, soja, minério de ferro, açúcar. A indústria nacional tinha força, mas era protegida por barreiras alfandegárias altas, num sistema chamado de substituição de importações. Hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, mas também exporta tecnologia agrícola, aviões e produtos industriais. Se em 1985 o Brasil dependia de proteção, em 2025 enfrenta concorrência global. E se houvesse um tarifaço do Trump em 1985? Se em 1985 os Estados Unidos tivessem imposto tarifas pesadas ao Brasil, o impacto seria devastador. Isso porque mais de 25% das exportações brasileiras iam para os Estados Unidos. O Brasil não tinha ainda acordos diversificados com a China ou com a União Europeia. Provavelmente, a balança comercial teria entrado em colapso, agravado ainda mais a crise da dívida e a inflação. Em 2025, a situação é diferente. O Brasil tem parceiros múltiplos: China, União Europeia, Oriente Médio, e consegue negociar com mais independência. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan consolidava sua política conservadora com cortes de impostos e fortalecimento militar. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev assumia em março e começava a reestruturar a União Soviética. Esse movimento abriria caminho para o fim da Guerra Fria em 1991. Na Europa, a Espanha e Portugal, recém-saídos de ditaduras, consolidavam suas democracias e se aproximavam da comunidade europeia. Na América Latina, a região ainda sofria com ditaduras militares, mas 1985 marcou a volta da democracia na Argentina e os primeiros sinais de abertura no Chile. Hoje, os Estados Unidos ainda são potência, mas dividem espaço com a China. A Rússia, que parecia enfraquecida após o fim da URSS, voltou a ser protagonista com Vladimir Putin. Na América Latina, a democracia se espalhou, mas continua frágil, com crises institucionais recorrentes. O que ficou de 1985 para 2025? Lula, então sindicalista e deputado, hoje presidente. Fernando Henrique Cardoso, senador em 1985, foi presidente entre 1995 e 2002 e ainda é ouvido como referência intelectual. José Sarney, o presidente da transição. Sua família ainda controla parte da política do Maranhão e no Amapá. Leonel Brizola, em 1985, foi candidato à Prefeitura do Rio. Perdeu para Moreira Franco, mas deixou um legado político que ainda influencia. Esses personagens mostram como a política brasileira é lenta em se renovar. Nomes e famílias atravessam décadas. Em 1985, o foco era conquistar eleições diretas, garantir liberdade de imprensa e enfrentar a inflação. Já em 2025, o foco é lidar com fake news, inteligência artificial, desinformação e a polarização nas redes sociais. Na economia, em 1985,
O Brasil tinha hiperinflação e dívida externa sufocante. Em 2025, temos inflação controlada, mas ainda enfrentamos endividamento interno e desafios fiscais. Na educação, saímos de um país com 25% de analfabetos para outro com quase universalização do ensino fundamental. Mas ainda não resolvemos a desigualdade educacional. A história não se repete exatamente, mas rima. E talvez essa rima seja o maior aprendizado que 1985 pode deixar para 2025.